Bom dia, Igreja do Senhor! Bom dia, família YouTube! Bom dia, comunidade das nações espalhada pelo nosso país e pelo mundo. Que Deus abençoe o seu dia. Nós estávamos aqui com um louvor bem quente, viu? Estávamos até quando já era para a gente já estar aqui ó, na oração, a gente não queria nem deixar o louvor. O Auri, depois posta lá esse louvor para as meninas do grupo também poder ouvi-lo novamente. Então, vamos começar hoje com a nossa oração. Bom dia, Carmen. Obrigada, Auri. Bom dia, Tainara. Bom dia, Maria Araújo. Vamos começar orando? Feche seus olhos aí para a gente orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nessa manhã nós temos a alegria e o privilégio de estar na Tua presença. Obrigada porque o Senhor escolheu cada uma dessas mulheres que estão aqui. O Senhor escolheu a família de cada uma delas, Pai. Obrigada porque nós somos, Senhor, o povo que clama pelo Teu nome. Nós somos, Senhor, as mulheres que vão mostrar para o mundo, Senhor, que existe um Deus e que porque esse Deus existe, nós somos a prova da sua existência. Obrigada, Senhor, nessa manhã o nosso coração, Pai se enche de alegria, Pai. Nos falta, Senhor, palavras para descrever tamanha alegria, tamanho amor que nós temos pelo Senhor. Obrigada porque o Senhor é um bom Pai. E para nós, Senhor, que talvez estamos passando por um tempo onde o Senhor tem ajustado todas as coisas, o tempo, Senhor, de disciplina, o tempo, Senhor Jesus, de bonança, nós queremos reconhecer que o Senhor está conosco em todo o tempo e em todas as estações da nossa vida. Te pedimos, Senhor, nessa manhã, fala conosco em mais uma devocional, fala conosco, Senhor, através da leitura da palavra. Que essa palavra, Senhor, possa entrar em cada coração e produzir muitos frutos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o texto é Mateus 25. Encontraram aí? Mateus 25? Então é um capítulo que ele tem várias histórias. Ele tem 3 histórias em um único capítulo. Vamos ler ele todo rapidinho? Diz assim, a primeira história. A história das virgens. O reino de Deus é como 10 moças virgens, com lamparinas na mão. Saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhas com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: Ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com as suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: Nossas lamparinas estão se apagando, emprestem-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: Não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram à porta, suplicando: Estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: Eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos, vocês não sabem quando o noivo vai chegar. A história do investimento. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro, deu 5.000 moedas. Ao segundo, 2.000. E ao terceiro, 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebeu 1.000 moedas preferiu guardá-las no cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou: Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será o meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão, e esse o elogiou.
Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será o meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro no banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tire o Senhor. E tire o Senhor. Garantia daqui, lance-no fora, nas trevas exteriores. As ovelhas e os bodes. Quando finalmente vier, numa aura de esplendor, e seus anjos com ele, o Filho do Homem irá sentar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele, e ele irá separar o povo, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Aquelas à sua direita e estes à sua esquerda. O rei dirá ao que estiverem à sua direita: Entrem, vocês que são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E esta é a razão. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, do que estás falando? Quando foi que vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá: Afirmo essa verdade solene. Toda vez que vocês fizeram essas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Depois ele se voltará para os bodes à sua esquerda e dirá: Saiam, seus inúteis, vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabem por quê? Por quê? Eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês não me deram uma cama. Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão: Mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? Ele responderá: Afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês deixam de fazer uma dessas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Deixaram de ajudar a mim. Então, os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas à recompensa eterna. Amém. Texto poderoso, né? Acabamos de ler, meninas. Se você foi entrando junto com a leitura, nós acabamos de ler o capítulo 25 do livro de Mateus, tá? Lemos o capítulo inteiro. A devocional de hoje diz assim: julho, dia 8. Cuidando do que Deus nos confia. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Deus nos confia muitas coisas ao longo da vida: talentos, oportunidades, relacionamentos e até desafios. No Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina que aqueles que são fiéis no pouco serão recompensados com muito mais. Sendo assim, somos chamados para cuidar do que o Senhor nos entrega, com zelo e responsabilidade. Cuidar envolve zelo, atenção e responsabilidade, seja na família, no trabalho ou em projetos pessoais. Cada um de nós tem algo nas mãos.
Talvez pareça pequeno, como o azeite da viúva, mas é o suficiente para Deus multiplicar se cuidarmos bem. Muitas vezes achamos que não tem o bastante, mas essa é a fidelidade no pouco que nos conduz ao muito. Portanto, devemos estar atentas às nossas atitudes diárias e cuidar das bênçãos, oportunidades e pessoas que Deus nos coloca no nosso caminho. Deus é justo e nos recompensará conforme as obras das nossas mãos. Se permanecermos fiéis, mesmo em tempos difíceis, colheremos os frutos no tempo certo. No tempo certo. Não é só uma questão de ganhar ou conquistar, mas de manter e multiplicar o que o Senhor nos deu. Amém? Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, meu pastora. povo. Bom dia, bonitas. Bom dia. Tudo bem por aí? Vamos aí falar de frio primeiro. Estou congelando aqui em casa, gente. Como é que está o seu tempo aí na sua casa? Tá bom? Aqui tá friozinho. E eu estava aqui até, entrei no meio da leitura do texto, porque estava aqui organizando o visual para você. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui aqui revisitar as fotos, as imagens de alguns momentos da minha vida para poder ter bem claro o que eu preciso cuidar. Gente, Deus, ele é tão maravilhoso, tão especial em entregar a cada uma de nós presentes. O dia de hoje não se chama passado e nem futuro, se chama presente. Hoje você foi presenteada com esse dia, do dia 8. Aí eu quero te perguntar, o que você tem feito para manifestar o seu cuidado nesse dia? Como que está você? Como que está o seu sorriso? Como que está a sua atmosfera? Como que está o seu coração? Como está a sua ação de hoje? Como que está você, bonita? Como você acordou hoje, bonita? Conta aí, põe aí no chat. Como você acordou? Ai, preocupada. Ai, hoje eu acordei desanimada. Hoje eu acordei com frio. Conta aí pra gente. Abre aí o seu coração no chat. Quem está no YouTube pode colocar também, se quiser usar o nosso espaço de conversa, pode colocar lá. Que, na verdade, isso é muito mais para você do que para mim. Para você ver o que você está escrevendo. Como que você acordou hoje? Tem gente que acordando feliz, agradecida, outras aflitas, outras preocupadas, outras sei lá o quê, outras não acordaram ainda, outras ainda estão acordando. E eu quero hoje te dizer que, independentemente da emoção que você esteja sentindo, você tem uma responsabilidade de cuidado. Deus deu para você a bênção, a responsabilidade de coisas nesse dia. E aí eu queria que você listasse. O que você tem aí, bonita, que é da sua gerência, que é do seu comando? Aí eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu coloquei para a minha vida. Me sinaliza no áudio se vocês estão visualizando, tá? Quando aparecer. Peraí. Quando aparecer, vocês me avisam, tá? Vou colocar aqui de novo. Eu fiz aqui um exercício que eu acho tão especial que você faça também, que é estabelecer. Eu sou muito de imagens, então eu tenho. Está aparecendo? Não está aparecendo ainda, né? Eu ainda não abri. Abri agora. Vocês estão vendo? Estão vendo uma imagem escrita cuidando do que Deus nos confia? Sim. Sim? Sim, pastora, Ótimo, sim. Ótimo. E aí eu separei aqui uma imagem do que, no meu coração, esses encontros da nossa devocional é para mim. É um encontro de amigas, algumas tomando um suquinho, outras café, outras com docinho, outras com nada, outras debaixo da coberta, né? Mas essa imagem aqui de meninas lendo a Bíblia, né, com coisas coloridas, me remeteram ao cuidado e à delicadeza que a gente precisa ter com o tempo que Deus está nos dando. Acabei de colocar a foto lá no nosso WhatsApp e, ao fundo,
do título de hoje tem um coração e um relógio. Bonita, o dia de hoje não vai voltar. O dia 8 de julho de 2025, às 7h47, numa terça-feira, jamais vai se repetir. E você precisa cuidar daquilo que Deus está te dando. Você tem a responsabilidade de trazer para a sua casa a atmosfera de cores, de leveza. Então, se você hoje acordou aflita, preocupada e desanimada, eu quero te dizer que a palavra de Deus nos diz, hoje, nesse texto todo de Mateus 25, que Eneida leu e trouxe para a gente aí tantos ensinamentos, tantos princípios, eu quero te dizer que você pode ser reconhecida como uma serva boa e fiel. E eu pesquisei aqui, o que é fidelidade? O que é ser fiel? Ser fiel é manter-se constante, ser leal, se manter em compromisso e ser confiável. Você é confiável, bonita? Seu marido pode entregar para você o cartão de crédito dele e você ter responsabilidade de uso? Alguém pode, na sua casa, lhe confiar a casa durante uma semana inteira, com todos os afazeres que você vai, ao final da sexta-feira, entregar com tudo organizado? Hoje, Deus nos entregou a chance de fazermos algo que manifesta a nossa fidelidade. Deus confia em você. Deus confia em você, te dando o dia de hoje para você respirar e viver. E esse dia não pode ser regido pela sua aflição, pela sua preocupação, pelo seu problema. Precisa ser conduzido, dirigido, vivido com aquilo que você tem em volta de você. E olha aqui o que eu coloquei para a minha vida. Eu coloquei aqui o que eu imagino, o que eu tenho recebido de Deus, que eu estou colocando o meu para você poder se inspirar e colocar o seu, tá, bonita? Eu revisitei algumas fotos minhas, e aqui no cantinho desse grupo reunido é uma foto bem fresquinha, feita agora, sábado, de um time inteiro que se reuniu numa tarde para poder ouvir instruções de como a gente serve a Deus com crianças. E Deus me confiou, gente, eu quero chorar de honra ao Senhor. Deus me confiou essas pessoas, e aqui no grupo nem está todo. E eu sou tão grata a Deus porque Ele me confia essas pessoas. Logo abaixo está aqui eu com o grupo de discipulado todo, e aqui é uma foto de algum tempo atrás. Esse grupo já foi removido, já tem gente que saiu, já teve gente que entrou, e eu sou tão grata a Deus porque Ele me confiou essas queridas, essas bonitas na minha vida, chamado discipulado. E abaixo dessa foto que eu estou sentada com essas pessoas, com essas mulheres, tem um grupo de crianças numa encenação da Páscoa, com Jesus ao centro. E eu sou tão grata por Deus ter me confiado a vida dessas crianças, das suas histórias nesse tempo da vida, né? Desse tempo da história delas. Ao lado, eu tenho aqui um monte de potinho de fruta, porque Deus me confiou a saúde. E ao lado, logo em seguida, tem eu aí na academia do condomínio. Ai, Jesus, tentando fazer a manutenção dessa coisa especial que é fazer o exercício físico. Essa foto aí é de 12 de fevereiro, e a gente sabe, todos vocês sabem, né, como é desafiante para muitos de nós manter esse lugar da confiança do nosso Deus no nosso corpo, no templo do seu espírito. E em seguida tem eu aí com a minha família, a Sofia, o meu marido Edinho, e eu sou muito grata por ele ter me confiado uma família. Aí logo acima tem eu com meus irmãos e a minha sobrinha, que fez 15 anos esse ano, e eu sou também muito feliz de ter nascido perto, junto com esses cabeçudos que me esticam tanto, que são os meus irmãos. E aí ao meio tem aí a foto do anel, que foi o último momento, a última manifestação visível do meu segredinho com Deus, que eu realmente quero manter e fazer com que isso seja o meu padrão de amor. E finalmente tem eu aí falando no microfone. Deus me confiou talentos e dons, e eu preciso entregar para Ele, devolver para Ele as coisas que Ele tem me dado. Esse daqui é um exercício que eu acabei de fazer. Enquanto eu estava ouvindo a Neida
lendo o texto de Mateus 25, eu fui me remeter, revisitar imagens. Quero te dar essa dica, essa sugestão. Você precisa cuidar daquilo que você vê, daquilo que você ama, né? Então, você às vezes não tem noção da riqueza que você tem na mão. Ô, gente, riqueza não tem a ver com dinheiro? Não, porque tem um monte de gente que eu convivo, muito endinheirado aqui em Brasília, e eles não estão felizes. A felicidade e a maneira como essas pessoas vivem não remete a estar satisfeito. E hoje eu quero te dizer, eu e você estamos sendo chamados nessa manhã para termos consciência de que a gente precisa cuidar do que Deus nos confia. Aí ele fala assim no final, né? A bispa fala assim: não é só uma questão de ganhar ou conquistar, mas de manter e multiplicar. Ah, gente, que coisa especial. Sabe o que eu me lembro? Eu tenho brincado com Deus sobre o que é multiplicação. Porque toda vez que eu entrego uma oferta a Deus, o meu dízimo, o meu dinheiro, eu estou dizendo ao reino espiritual que eu estou ali naquele momento, declarando ao reino espiritual, ao diabo, ao inferno, ao céu, à terra, a mim mesma, que aquele dinheiro não me pertence, que ele é do Senhor. Por isso, a fidelidade, você ser fiel no pouco, pastora, mas eu só ganho um salário mínimo. Seja fiel, bonita, no pouco, porque ele vai te colocar no muito. Seja fiel no seu dinheiro, no seu dízimo. Diga ao reino espiritual quem é que manda no seu dinheiro. Quando você faz isso, você consegue ir ao shopping e não comprar nada. Você consegue não fazer dívida, você consegue estabelecer um fluxo tão leve com o seu relacionamento com Deus, aquilo que Deus te entrega como porção, precisa ter o seu cuidado e a tua fidelidade. Quando você entrega a Deus aquilo que você pensa que é seu, Ele cuida, Ele te ajuda a cuidar. E eu tenho brincado, vocês sabem disso, que eu já tenho brincado há algum tempo, com a multiplicação, né? Plantar feijão, quero te sugerir, bonita. Vai lá no seu potinho, ó, gente, eu estou falando de potinho assim, ó, potinho pequeno, potinho com uma terrinha, e planta grãos de feijão. Você vai ser arrebatada pelo cuidado do nosso Deus, vivendo um processo de espera, de expectativa e de beleza, porque você vai ver que aquele grão vai se manifestar em folha e daqui a pouco ele dá fruto. Gente, é tão maravilhoso ver o fruto do feijão. Eu quero te abençoar para você ser fiel, serva boa e fiel. Fiel no pouco, para que ele nos coloque no muito e a gente tenha manutenção e a preocupação de manter, multiplicar o que ele nos dá. E a minha dica para hoje, para você poder ocupar o seu coração, revisita as imagens do seu Instagram. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa bem especial para vocês. O meu Instagram é o meu portfólio de vida. Eu não estou preocupada com você, com os seguidores que estão lá. Eu não estou preocupada. Eu estou preocupada com os meus netos, que verão o que está posto lá. Eu estou preocupada que a Sofia fala assim: mãe, já colocou essa foto, mãe? Eu já. Claro que já, porque vai passar esse dia, eu vou esquecer. E eu coloco lá imagens, às vezes em tempo real, às vezes no final de um dia, para poder eu revisitar, como eu fiz aqui agora. Revisitei lá e pensei, peraí, deixa eu ver o que aconteceu no meu primeiro semestre. Deixa eu ver se eu fui boa, uma serva boa e fiel. E é o que eu quero te incentivar hoje. Visualize bênçãos. Se você acordou com a sua frequência um pouquinho mais baixa hoje, desanimada, com talvez adoecida, febril, às vezes com uma gripe, eu quero animar você com a saúde do céu e estabelecer no seu coração a verdade. Sabe qual é a verdade do Senhor? Te fazer olhar as bênçãos. Olha para as bênçãos que Ele te deu. Olha aí, se você não tem um Instagram, pastor, eu não sou de foto. Ah, não gosto de foto. Precisa não, bonita. É só você fazer assim, ó, dar um giro de 360 graus que você vai ver o quanto você é abençoada e o tanto que Deus confia em você. Olha, o endereço que você mora é um lugar em que Deus confia em você para cuidar desse patrimônio. Pastora, mas a casa é alugada. Mais ainda, que você tem que cuidar daquilo que você habita, do chão que você pisa.
Sabia que o lugar onde você trabalha, lá com aquelas pessoas, com aquela demanda, às vezes desafiante, às vezes fluxo mais leve, às vezes você sabendo que está ali sendo produtivo, às vezes você nem se encontrando tanto. Esse lugar, para esse tempo, é um lugar onde Deus está confiando o seu nome. E Ele espera que você declare o nome dele com o seu. É só isso que Ele quer. Que o seu nome seja aclopado, aglutinado, juntinho, coladinho no dele, em tudo que você fizer. E aí você pode fazer uma lista, ao invés de fazer imagens, como eu fiz, primeiro eu fiz uma lista. Ontem à noite, antes de dormir, eu fiz uma lista do que Deus confiou na minha mão. E eu coloquei assim: Deus confiou para mim um casamento, Deus confiou na minha mão uma filha, uma casa, um trabalho, e no meu trabalho Deus confiou tantas histórias. Gente, eu tenho a possibilidade no meu trabalho ouvir a história de muitas pessoas. Isso não é assim poderoso? Eu acho. As pessoas me contam a história da vida delas e elas têm uma expectativa de ouvir Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida, elas pensam que vão me procurar por causa da minha relação profissional, mas, na verdade, o que elas estão clamando é ouvir a Deus. E eu quero dizer para elas o que Deus está falando. E eu quero te dar essa chance de você fazer isso no seu casamento, com a sua maternidade, com a sua casa. Bonita, você já fez a faxina dessa semana? Hoje é terça-feira, não é? Hoje é terça. Estou perdida, que eu estou de férias. Hoje é terça-feira. Ah, pastora, eu só faço faxina na sexta. Ah, bonita, para de ficar presa ao mundo, a data. Vai lá arrumar as coisas. Faz o antes e o depois da sua pia. Você vai ver o quanto você é uma serva boa e fiel. Quando você olha a pia cheia de louça, tira uma foto. E daqui a pouco lava tudo. Ai, meu Deus, nesse frio, né? E você vê lá tudo organizado, o shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar e o seu espírito leve. Deus também me confiou o ministério. Gente, que coisa especial é poder cuidar de crianças, voluntariados e família. Que coisa especial é Deus olhar para mim e falar assim: Leia, vou te dar um ministério que você vai pensar que é só para crianças. Mas olha, dentro das crianças tem um monte de presentinho. Tem voluntariado, tem família, tem demanda, tem presente, tem a minha voz, Leia. Quando você quiser me ouvir, se junta aí com as crianças. E é isso que Deus está dizendo, que Ele está te dando coisas que você precisa ser fiel, precisa ter fidelidade de cuidado. Ô, gente, e por último, para finalizar, Deus te confiou a sua saúde, o seu corpo, a sua mente. O que você pensa reverbera no seu corpo. O que você elege para ouvir reverbera no que você vai crer. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer porcaria, música de sofrência, podcast de crescimento, tudo isso é importante, mas quando você quer aumentar a sua fé, você ouve a palavra. E obrigado por estar aqui com quantas mulheres? Põe aí no chat, Neida, por favor. Para mim só aparecem 82 mulheres inscritas, mas eu acho que deve ter mais. Nessa terça-feira, 100 mulheres aqui querendo intencionalmente ouvir coisas para acrescentar no seu coração, no seu pensamento, palavra de Deus. Olha a oração de hoje, gente. Senhor, obrigado por confiar em mim e colocar tantas coisas preciosas sobre o meu cuidado. Me ajude a ser fiel e cuidar e multiplicar o que o Senhor me deu. Que as minhas mãos estejam sempre limpas e o meu coração sempre puro diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração do nosso livro, do livro que a gente se baseia para se encontrar todo dia. E esse é o livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dirce Carvalho. Nós somos da Comunidade das Nações em Brasília. E agora eu quero te dar a oportunidade de você orar e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero cuidar mais. Eu acho que eu não estou cuidando bem dessa área. Senhor, essa área eu quero te entregar e dizer: eu estou ganhando parabéns, pode me dando uma estrelinha. Eu quero que você, nessa oração, estabeleça a sua lista daquilo que o Senhor tem confiado na sua mão. E estabeleça com Ele um relacionamento, um compromisso, um pacto de amor para você ser fiel no que Ele tem entregue.
Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa manhã do 8 de julho de 2025. Um tempo que não vai voltar. E o Senhor está nos entregando esse dia de hoje como um presente, e eu tenho a impressão de que o Senhor está aí nos observando para ver, deixa eu ver, como que ela vai conduzir o dia de hoje. Senhor, todos os dias é um presente, uma chance da gente ser boa, serva boa e fiel. E nessa lista que cada bonita irá fazer, ou mentalmente, ou escrita, ou por meio de imagens, daquilo que o Senhor tem nos dado para a gente ser cuidadosa, para a gente cuidar, zelar, ter responsabilidade. Ó Deus, cada uma dessas áreas nós entregamos ao Senhor e te agradecemos porque o Senhor confia em nós. Obrigada, que a gente não venha, ó Deus, ferir a sua confiança, que a gente não venha decepcionar o seu coração, que a gente tenha uma maternidade especial, que aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, o trabalho, a nossa família, a nossa casa, o nosso bem, o nosso carro, Senhor, que a gente seja cuidadosa, que a gente tenha zelo, que a gente seja uma serva fiel ao que o Senhor está nos dando. A saúde, Senhor, aos pensamentos, Senhor, como a gente não cuida dos pensamentos, nos perdoe por isso. Me perdoa porque às vezes eu acolho pensamento que eu sei que é mentira, Senhor. Deus, que o meu tempo seja intencional para ser uma serva boa e fiel, cuidadosa com o que o Senhor está me dando. Eu quero consagrar o dia de hoje, Senhor, tudo que eu vou realizar. Abraços que eu certamente irei dar ou receber, olhares que eu vou manifestar, sorrisos, palavras. Ó Deus, a minha família, a condução da minha casa, a organização e limpeza da minha casa. Deus, as coisas que eu preciso fazer para esse dia, para essa semana, tudo isso eu quero te entregar no final dessa semana e te dizer, Senhor, eu consegui te entregar aquilo que o Senhor me deu, me confiou. E eu quero agradecer, celebrar o teu nome, porque em todas as coisas foi o teu nome glorificado e não o meu. Obrigada por essa manhã. Nós consagramos todos os nossos passos em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, que Deus te abençoe e te guarde, que você seja uma serva boa e fiel, cuidadosa com aquilo que o Senhor confiou a você. Você vai ter uma clareza muito maior se você escrever, ou se você visualizar, ou se você parar para pensar o que Deus tem colocado na sua mão. O que Deus tem confiado na sua mão? O setor onde você trabalha é um lugar em que Ele confiou o teu nome para que o nome dele seja lá posto. A sua família, na demanda que estiver vivendo. O que Deus espera que, como serva boa e fiel, o nome dele seja glorificado. Seja no meio de uma crise, seja no meio de uma situação difícil ou delicada, seja no meio da celebração, é o nome dele que precisa aparecer. Amém? Beijo bonita para quem está lá no YouTube. Um beijo bem grandão.